Bom, e para falar mais sobre a desistência de João Dória, os nossos comentaristas já aqui apostos, a Cristina Grêmio, o Ricardo Salles nos estúdios, também o Diogo Schelp. Salles, começando por você, ontem a gente até especulava aqui, mas essa decisão de João Dória pegou muita gente de surpresa, porque teoricamente ele não tinha nada a perder, ele podia insistir com o PSDB. Agora, as divergências, as diferenças do PSDB não são superadas, começa uma nova discussão se o partido terá ou não candidatura própria. Bem-vindo. Bom dia, Thiago, e a todos os colegas. Bom, de fato, não era esperado, né? O Dória, inclusive, tinha aventado a possibilidade de judicializar essa decisão do partido em não apoiá-lo. Agora, também é verdade, foi dito aqui, até pelo deputado Daniel Coelho, do Cidadania em Pernambuco, que não há, ou não havia, razão para essa judicialização, uma vez que o partido escolheu, naquele momento, um candidato, né, nas prévias. E não tendo candidatura própria, não há o que judicializar. Se fosse entendimento dessa coligação que se auto-intitula Terceira Via, mas que no fundo é a via da irrelevância, o fato é que não havia motivo para a judicialização. Quero crer que Dória anteviu que ia ter problemas, porque, de fato, esse partido, o PSDB, não iria apoiá-lo. Ele não tinha, há, inclusive, divergências internas muito profundas. Uma ala quer restabelecer o nome de Eduardo Leite, uma outra, comandada por Araújo, quer apoiar Simone Tebet e, portanto, e um outro grupo ligado ao Rodrigo Garcia que queria que o Dória saísse de perto do partido o quanto antes, que quanto mais permanecesse Dória, mais difícil o Rodrigo Garcia se desvencilhar da pecha de candidato do Dória aqui em São Paulo, o que lhe atrapalha muito em razão da rejeição. Mas, de todo modo, surpreendeu, fez um discurso de despedida, claro, bastante emotivo, mas deixando claro que ele estava saindo por decisão dos outros, não dele próprio. Diogo Schelp, quais movimentações você vê de bastidores nessa história toda que a gente vem acompanhando, especialmente agora nas últimas horas? E qual deve ser, afinal, o papel da Terceira Via, a importância dela neste ano com eleições tão polarizadas? Bom dia a todos. Pois é, o ex-governador João Dória, ele se deu conta, né, nos últimos dias, que a puxada de tapete que ele tomou do próprio partido era uma puxada de tapete que não lhe permitiria se levantar a ponto de conseguir ser um nome viável aí para enfatizar, garantir a sua candidatura, sua pré-candidatura à presidência da República. Lembrando que foi ele, por exemplo, que indicou Bruno Araújo para a presidência do PSDB. Ele foi o vencedor das prévias, né, do PSDB para definir um nome para a candidatura. E ele cumpriu, né, com o seu combinado de deixar o cargo de governador para Rodrigo Garcia para poder se candidatar. Lembrando que chegou um momento em que, quando não parecia tão claro que o PSDB fosse respeitar a decisão das prévias, o João Dória chegou ao ponto de afirmar ou ameaçar não largar o cargo de governador, não renunciar ao cargo, já que não haveria possibilidade dele se candidatar. Então ele poderia estar, por exemplo, ainda no cargo no Palácio dos Bandeirantes. E agora, essa saída melancólica que a gente está vendo. É importante lembrar também que isso não pacifica as divisões internas no PSDB, né? Como disse o Salles, tem aí uma disputa sobre um candidato próprio. Há aí a ala do Aécio Neves, que defende, o deputado Aécio Neves, que defende, por exemplo, uma candidatura de Eduardo Leite, uma candidatura com nome próprio do PSDB. E há o Bruno Araújo defendendo a Simone Tebet. Mesmo a Simone Tebet não está garantida, porque o MDB também está dividido e há uma ala do MDB, né, que preferiria já caminhar com o Jair Bolsonaro desde o primeiro turno. Então nós temos aí divisões em praticamente todos os partidos de parte, né, dessa ala chamada Centro Democrático ou Terceira Via, lembrando que ela está longe de estar unida em um nome próprio. Por enquanto, inclusive, com desempenho bastante pífio nas pesquisas. E só acrescentando, Cristina, uma questão histórica na política brasileira, o PSDB surgiu no fim dos anos 80, uma costela ainda do PMDB, e na redemocratização, na primeira eleição presidencial, em 89, o partido teve candidato, assim como em todas as outras eleições. Então, se o partido não tiver candidatura própria, vai ser algo inédito também.
Sim, é uma página virada, parece, na política, né? Uma página virada em São Paulo também, porque o PSDB sempre foi muito forte, o berço era ali em São Paulo, né? Sempre conseguindo conquistar governo, prefeitura, e esfacelou nos últimos anos. E eu tenho para mim que João Dória é uma figura importante nesse processo de decadência do PSDB, porque ele foi atraindo para si a fama de traidor. Ele traiu seu padrinho político, Geraldo Alckmin, ele traiu seus eleitores quando se elegeu a primeira vez prefeito, dizendo que não abandonaria a prefeitura e abandonou para concorrer ao Estado, seguiu seu projeto político, mas o eleitorado queria, pelo menos acredita-se, né, queria João Dória cuidando do governo municipal, e ele cuidou apenas por metade do mandato. Aí depois aconteceu o mesmo no governo estadual, traiu o presidente Bolsonaro, que foi quem o ajudou a se eleger governador de São Paulo. Lembra da campanha Bolsodória, que é muito recorrente na lembrança do eleitor. E aí depois teve, dentro do próprio processo aí confuso das prévias do PSDB, ele escolhe Bruno Araújo, seu coordenador de campanha, e depois trai Bruno Araújo, né? Descarta Bruno Araújo. Então, ele vai carregando para si uma imagem interna ali muito ruim. E para o eleitorado, meu Deus do céu, né? Quantas cenas a gente lembra de João Dória aí com uma sensação de estar sendo traído pelo governante. Todas as medidas da pandemia aí que ele tentou atrair para si como se fosse benesse, né, como se fosse ajudá-lo na campanha, sem perceber que ele estava dando as costas para o eleitorado. Quando ele divulga, através do Butantan, aqueles índices falsos de 100% de eficácia para mortes e internações, e começa a morrer gente que tomou Coronavac, 1, 2 doses, depois tomou terceira dose de outra vacina, e aí não consegue explicar, sequer pede desculpas, continua dobrando a aposta. Todos os momentos em que ele deixou o paulistano e o paulista, né, o morador do estado, trancado em casa, e foi para Miami, foi para o Rio de Janeiro tomar sol. As várias cenas de marketing ali, né, tentando se aproximar daquele menino, daquele índiozinho, primeira criança vacinada, daquela enfermeira, né, ele tentando se aproximar para aparecer na foto daquela enfermeira vacinada, que aliás parece que é candidata também em São Paulo. E aí essa cena agora de um choro ali na saída da política, saída da candidatura, mas também provável saída da política, para mim é tudo mais capítulos da mesma novela. O eleitor está cansado disso, o eleitor não abraçou a candidatura Dória, e era claro que isso ia acontecer desde o começo. A justiça seja feita, ele era um candidato muito autoconfiante, né? Desde o começo dizia que para vice não sairia, não saiu, né? Desistiu de embarcar na candidatura da Simone Tebet, e o Diogo bem lembrou aí que a candidatura da Simone Tebet também anda numa corda bamba, porque dentro do MDB há uma divisão interna muito grande e a terceira via completamente esfacelada, né? Se a gente for contar o número de candidatos que já desistiram da terceira via, começando lá atrás por Luciano Huck, Mandetta, Alessandro Vieira, Rodrigo Pacheco, meu Deus, os nomes foram sendo lançados num balaio aí e depois sumindo. João Dória é apenas mais um.